Eu sou Tomás Kohn, 83 anos, nascido na Alemanha, criado no Uruguai durante 23 anos, morei lá e a partir de 62 moro no Brasil, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, galerista por 30 anos e continuo vivendo em e de arte. Realmente, minha paixão pelas artes plásticas, esse é um produto brasileiro. Bom, foi assim, com minha primeira esposa e depois sócia, Miriam, nós chegamos aqui em outubro de 62 e, bem, eu comecei a trabalhar e a gente saía de noite. Bom, a gente não podia ir ao cinema toda noite, ir ao restaurante toda noite. Na época, no Rio de Janeiro, tinha 4 galerias. Tinha o Jambo Guicci, tinha Bonino, tinha Petite Galerie e tinha Barczynski. Eram as 4. Bom, e a gente visitava as galerias e aos poucos os artistas ficaram sabendo de que estávamos visitando e de vez em quando comprando alguma coisa. Comprando por quê? Eu não tinha certeza que nós iríamos ficar no Brasil. Então, a gente, ao invés de buscar um apartamento para morar, nós preferimos ficar num hotel. No hotel, nos deram um quarto enorme. E era muito lindo, 11º andar, sobre a praça, em Copacabana, tudo muito legal. Mas as paredes eram muito cinzas. Então a gente começou a comprar para decorar as paredes. Não sabíamos quanto tempo íamos ficar, ficamos 8 meses no hotel. E bom, foi assim nosso começo. Evidentemente, nossas escolhas, em grande parte, foram totalmente erradas, mas tudo bem. Bem, aí foi que os artistas ficaram sabendo de que estávamos comprando. E alguém, não sei se foi propriamente Antônio, porque aí estava Antônio, estava Roberto Magalhães, estava Gastão Henrique, Gershman, ficaram sabendo de que eu estava comprando. Eu não estava comprando o trabalho deles. Então, um dia, algum deles me disse: Tomás, isso que você está comprando não está mal. Não me olharam, né? Mas você que é um cara jovem, na época, eu tinha 28, 29 anos, você deveria apostar na sua geração. Aí voltei a casa e o assunto me ficou na minha cabeça e aí falei com a Miriam e disse: sabe uma coisa? Eu acho que eles têm razão nisso que eles dizem. Bom, daí a vender tudo o que tínhamos, ou darem como pagamento parcial de coisas novas, foi uma coisa de semanas. E 9 meses depois de chegar ao Brasil, eu comprei meu primeiro Antônio Dias. Eu estava com... Quando foi isso? Eu estava com 29, Antônio estava com 19. Bom, aconteceu assim. Isso foi o começo. E aí depois, Antônio e sua mulher, Gershman e Ana Maria Maiolino, e Vergara e Marieta Severo, eram visitas constantes em casa. E vice-versa. Roberto Magalhães e Andrea, eram visitas constantes. Eu só colecionava essa turma, que eram os que estavam próximos.
A Miriam estudava junto com Teresa Bulhões, que era prima de José Rezende. E aí comecei a atacar São Paulo também. E isso, já te digo, durou essa fase até o ano 65, outubro de 65, quando morreu meu chefe. Aí, na morte do meu chefe, as visitas ao exterior, por causa de falar línguas e tudo mais, e eu passar a ser diretor e tudo mais, ficaram comigo. Então, Antônio tinha acabado de viajar para Paris e aí Antônio me introduziu às galerias de lá, me levou aos lugares que achava interessantes e como as viagens começaram a ficar frequentes, também minhas visitas a galerias e ateliês também ficaram bastante frequentes. Eu acho que talvez fui dos primeiros que colecionaram artistas internacionais, ou seja, não somente a nova geração, naquela época a geração 60, mas também artistas internacionais. Inclusive, não sei se a minha exposição, fiz uma exposição da minha coleção no Instituto Brasil, Estados Unidos, inclusive fiz um catálogo, que foi em outubro de 73. Acho que foi a primeira com artistas internacionais. Tinha On Kawara, Arakawa, Lygia Clark, tinha Boltanski, o famoso Club Mickey e outros artistas assim, internacionais de bastante importância. Bem, eu acho que a trajetória de uma pessoa que realmente gosta de arte começa por gostar de quadros bonitos. Isso é natural, né? Gostar de cores, gostar de flores, gostar de quadros com mulheres bonitas, tudo mais. Isso começa. Com o tempo, esse gosto passa por uma peneira e as coisas bonitas acabam enjoando e a gente começa a ver a substância, né? Então, acaba indo em profundidade. Se você olha aqui, vai ver que este não é exatamente um quadro bonito, né? E a gente começa a questionar até onde pode chegar. Na busca na procura do que é bom, não necessariamente bonito, né? Então, eu primeiro como colecionador e depois como galerista, eu sempre me questionei até onde podia chegar em matéria de radical, mesmo não expondo necessariamente. Algumas coisas estão aqui em casa porque talvez não tive coragem expor ou ter problema com a polícia, né? Bem, eu fui com a história com a história e com a história da arte, digamos, coincidiu com o aparecimento da pop art. Aí, em 65, aconteceu a 8ª Bienal de São Paulo. A 8ª Bienal de São Paulo, para os que ainda estamos vivendo para contar,
Foi para mim um evento fundamental, né? O expressionismo abstrato nos Estados Unidos. Foi uma Bienal maravilhosa que me preparou como colecionador também para a nona Bienal, que foi em 67, com a Pop. A exposição Pop é a retrospectiva de Hopper e o envio em inglês fizeram de mim um colecionador realmente, né? Também havia uma exposição de gravadores poloneses que foi sensacional. Isso tudo na nona Bienal, que foi provavelmente a melhor. Essas duas bienais, a de 65 e 67, foram as duas que me ensinaram de arte. Junto com a influência de Antônio. Antônio me levava. Antônio me levou em 65 às galerias e artistas franceses. Ele mudou para Milão em 67 e me levou a os artistas e as galerias italianas, Marconi especialmente, Giorgio Marconi. E, bom, tudo isso foi escola para mim. Foi minha insatisfação em não influir no mercado. Eu sou uma pessoa que gosta de meter o dedo onde não deve e tudo mais. E então achei que, como colecionador, comprando 3, 4 obras por ano, que meu bolso não dava para mais, queria ter mais influência no mercado. No Rio de Janeiro, na época, qualquer tentativa internacional, se bem que o Jean Boguicci, honras sejam feitas, trouxe amigos dele, de Paris especialmente, mas o fato é que eu achava que o Brasil tinha condições de ficar internacional e tinha condições de, já que aceitava as bienais e o pessoal que vinha do exterior, também poderia ir mais longe com as coleções, que as coleções também fossem internacionais, porque eu também sou internacional, eu nasci na Alemanha. E, bom, que isso poderia passar a uma galeria. Eu trabalhei durante 30 anos em material médico, aparelhos médicos, ópticos, médicos, aparelhos de laboratório, esse tipo de coisa. E isso me levou a viagens internacionais, acesso a artistas, e assim foi que, finalmente, quando achei que eu não podia... também trouxe muitas novidades, como, por exemplo, fui o primeiro em trazer endoscópios flexíveis ao Brasil. Gostei sempre de ser o primeiro. Vaidade, claro, mas achei que podia realmente fazer uma galeria onde expor artistas brasileiros aqui e levá-los para fora e ter uma programação internacional. E esse foi sempre o meu objetivo. Na verdade, também aí Antônio teve bastante influência, porque ele tinha um espaço em Botafogo, lá no Rio, e queria ir embora. Eu disse a Antônio, vou ficar com esse lugar onde você está trabalhando, e comecei a montar a galeria em maio de 82. Em outubro de 82, aconteceu a primeira
parte da galeria, o primeiro encontro importante da galeria no exterior, primeiro contato no exterior, estava em Paris e vi que a Chantal Creuzel estava expondo Tony Craig. E disse, essa eu preciso ver. Então, eu visitei ela, foi muito gentil comigo. Aí, apesar de que estava juntando todo o meu dinheiro para não gastar nada, gastar o mínimo possível, me encantei com uma obra do Tony e resolvi comprar. Bom, e aí expliquei a Chantal. Chantal, veja, esse é o tipo de arte e esse é o tipo de artista que eu gostaria de mostrar na minha galeria. Aí ela me respondeu, e não vejo por que não. Nós temos um jantar hoje em casa, ele vai estar, você pode estar, e você fala com ele. E foi assim como eu conheci o Tony. E no jantar, eu fui lá gaguejando e perguntei a ele se ele estaria interessado em expor no Brasil. Bom, aí ele me disse, mas você tem galeria? Eu não tenho, mas de aqui para março estou planejando abri-la. Então, faça a gentileza, me telefone em março. Então, tudo bem, eu esperei e na hora, em março, telefonei para ele e ele estava se separando da sua primeira mulher e achou ótimo vir em julho 83, aqueles 20 anos. Em julho de 83 ele veio, trouxe 5 obras, fez outras 5 no espaço, ficou mais de um mês e fizemos a exposição dele em agosto de 83. Olha, em 20 anos de colecionador, eu já tinha, de certa forma, aprendido a diferenciar o bom do bonito. Agora, tal bom, tal bonito, mas faltava o mágico, né? Ou faltava eu tomar a responsabilidade pelo trabalho de um artista. E acho que quem me ensinou isso provavelmente foi certamente foi o Leonilson. Mais uma vez, Antônio Dias me trouxe o Leonilson ao Espaço de Botafogo e aí o Leonilson tinha uma pasta com desenhos e abri. Não sei, meus olhos eram ainda olhos de colecionador e não de galerista, mas praticamente eu queria que ele voltasse sem a pasta. Disse, olha, você pode expor quando quiser. Miriam também ficou encantada, não? Nem discutimos a possibilidade dele não ser interessante para nós. Tivemos alguns problemas políticos por causa da escolha, alguns artistas se sentiram, que estavam no nosso programa, se sentiram talvez incomodados por mostrar um artista de 25 anos de outra geração, quando eles tinham feito já sua carreira, mas exatamente a intenção da galeria
foi sempre a de mudar as coisas e não a de aceitar as coisas. Então, acho que a entrada do Leonilson na galeria marcou a galeria no sentido de inovação. E o seguinte, até certo ponto, você pode considerar isso um mérito. A gente, depois de 20 anos de colecionar, cria um olho, né? Mas também a galeria criou para o público uma alternativa de não mais comprar segurança. Ou seja, o que o público compra? Um artista que vai se valorizar. Isto é 90% de quem compra arte, compra um artista e me pergunta, Thomas, você acha que esse cara vai se valorizar? Então, essa era a tendência, nos anos 80, era a tendência, não a tendência, era, na verdade, era a única, era exatamente como funcionava o mercado. O fato de ter exposto o Leonilson me trouxe a responsabilidade. Bom, depois da primeira exposição de Leonilson, que fizemos em maio de 83, junto com Luiz Astrina, 2 meses depois aconteceu a exposição do Marcos Lontra, Geração 80, na qual, inclusive, publicamos um livro escrito pelo Pontual, que nós financiamos em parte, e aí ficamos marcados como a galeria para os artistas jovens. Ou seja, os artistas jovens naquela época não tinham alternativa, porque as galerias queriam algo seguro. E nós fomos apostando em poder lançar artistas, em poder dar chance a artistas jovens. O que aconteceu? Aconteceu também o contrário. Os artistas jovens passaram a visitar nossa galeria. Então, nós tivemos a vantagem de ter um panorama da arte jovem naquele momento, e praticamente tivemos um monopólio de atenção dos artistas jovens em cima da galeria. Então, os artistas tiveram interesse nas atividades da galeria e vice-versa. Então, todos apareciam na galeria. Alguns eram muito bons. Então, pudemos fazer uma seleção do que era realmente, que eram realmente os melhores expoentes da arte jovem. E ainda acrescentar, íamos com frequência a Argentina e outros países do continente, Europa, Japão e assim por diante. Na época, a possibilidade de uma pessoa ter um contato mais íntimo com a arte estava condicionada a muito poucos fatores. Isto é, as galerias eram poucas, realmente poucas, e os museus mal tinham dinheiro para pagar a seus funcionários, e a possibilidade era a de ver uma vez cada 2 anos uma bienal, que na época as bienais eram boas. Então, era muito limitado os contatos. Não se viajava como hoje em dia. Então, o que era um galerista poderia fazer? Bom, eu, como galerista, me impus o trabalho de mostrar a arte que era difícil de ver aqui, exceto com exposições internacionais, normalmente financiadas por outros países, como era uso nessa época. Então, trazer artistas do exterior era um dos detalhes. Em 84,
nós fizemos nossa primeira tentativa, e que também foi provavelmente a primeira, de uma galeria latino-americana participar de uma feira internacional. Nós fomos, com 11 meses de existência, fomos parar na Arco, na Espanha. Então, houve a 18ª bandeira lá na Casa do Campo, onde eram as Arcos, foi a bandeira brasileira e nós apresentamos outra vez Antônio Dias, mas também já uma turma onde estava Leonilson, Leda Catunda, Sérgio Romagnolo, Ciro Cosolino, essa gente jovem, né? Venda zero. Mas, de qualquer maneira, uma experiência muito importante. Um dos grandes momentos foi a Adriana Varejão. Na época, ela é uma moça de 24 anos. Quando apareceu na galeria, tinha me sido recomendada por um dos professores dela no Parque Lage, e apareceu na galeria e me mostrou algumas pinturas dela que não me interessaram muito. Eu lhes disse que você sabe pintar, Adriana, mas não me interessam os temas. Acho que houve aí um quadro de uma paisagem. Ela pintava bem, mas não era isso. Não é isso que eu achava que era o potencial dela. Não posso dizer que à primeira vista eu tinha descoberto ela, porque não seria verdade. Ela voltou e numa segunda visita também não gostei. Eu disse para ela: Adriana, a paisagem não está fora, a paisagem está dentro da gente. Você tem que encontrar um tema com o qual você se identifique. Bem, um dia eu estava preparando uma exposição e ela me apareceu na galeria e me disse: Thomas, você precisa vir ao meu ateliê. Eu acho que dei a volta. Eu primeiro hesitei, mas acabei vítima do entusiasmo dela, acabei indo ao ateliê dela, e onde ela trabalhava com outros 2 artistas, e ela me mostrou, isso foi, não me lembro se foi em 87, acho que foi em 87, sim. Ela me mostrou 2 quadros interiores de igreja de Ouro Preto que ela acabava de visitar. Ela me disse que esse foi seu turning point. E realmente os trabalhos estavam em uma onda completamente diferente. Eu lhe disse: olha, isto me interessa. Eu volto daqui a 2 semanas, tinha 2 trabalhos a meio fazer, eu volto daqui a 2 semanas, venho com a Miriam, aí se ela concordar, tudo bem, podemos trabalhar juntos. Ok, tudo isso acabou acontecendo e aí pusemos uma condição dela sair do ateliê e de trabalhar no nosso depósito, onde tinha mais espaço, mais o que realmente nós estávamos querendo, e que o trabalho dela não fosse conhecido. Ou seja, o que estava em voga na época não tinha nada a ver com o que ela estava fazendo. E nós não queríamos que houvesse qualquer interferência de qualquer pessoa, família, amigos, críticos, colegas, dizer: mas isso que você está fazendo não presta, ou presta, ou nada. Não queríamos influência nenhuma.
Aí me prontifiquei a visitá-la com frequência, discutir o trabalho, tudo mais. E um ano depois fizemos a primeira exposição dela, que foi um sucesso. E depois também trabalhamos 8 anos com ela, depois tivemos divergências, mas levamos ela à área internacional, a exposições nos Estados Unidos, na Europa, museus, etc. E realmente ela acho que foi acho até hoje que, pelo menos a obra dela dos anos 90, é uma coisa transcendental na arte brasileira, na pintura brasileira. Cada artista que você descobre, ou acha que descobre, é que às vezes é um sucesso, às vezes é um fracasso, às vezes é um artista em quem você coloca as suas fichas. Quando você descobre, entre aspas, um artista, você descobre o artista normalmente cru. Ele está propondo um tipo de obra. O caminho que ele vai seguir depois, esse você não conhece. Ele pode realmente, ou você consegue entusiasmar ele, ou ele consegue se concentrar em cima da sua proposta. Então, aí, que é a minoria dos casos, ele vira um sucesso. Mas também ele age dentro de um grupo de pessoas que podem levá-lo ou a seguir um caminho equivocado, ou, sei lá, a drogas, a casamento errado, a problemas de família, a falta de grana, a falta de grana, a falta de grana. Então, é isso, problemas que acontecem. Alguns, por exemplo, simplesmente começam a fazer o que o público quer. E então é uma responsabilidade do galerista ou tirá-lo desse caminho ou se separar amigavelmente. Isso depende de química entre o artista e o galerista. Às vezes essa química é excelente. Eu poderia citar o caso por exemplo, com Tony Craig temos uma relação de 34 anos que continua até hoje. Com Oscar Oiwa temos uma relação de 15 anos. Com Daniel Senise trabalhamos juntos durante 15 anos. Trabalhei com artistas com os que discutimos desde futebol até vida íntima. Com Leonilson trabalhamos desde o primeiro dia que ele apareceu na galeria até a morte dele. Fizemos a primeira exposição dele junto com a Luísa, na mesma semana, no Rio e em São Paulo, e fizemos a última exposição dele quando tinha um trabalho dele no chão e que ele não tinha assinado, e eu queria aproveitar a vinda dele para ele assinar atrás e não tive coragem. Ele estava num estado realmente muito ruim e fizemos essa exposição que foi absolutamente maravilhosa, essa última exposição 2 meses antes da morte dele. Bom, ele tinha quadros excepcionais e tinha quadros fracos, mas no todo cada quadro era uma proposta, cada quadro dele era uma coisa que ele tinha muito importante para dizer. E quando ele descobriu a doença, né, aí
eu acho que isso foi no final dos anos 80, eu acho que ele fez um compromisso consigo mesmo de, de se confessar em cada quadro. Cada quadro, cada desenho, estou falando quadro, cada desenho, cada pintura, todo quadro era uma proposta e era uma confissão ao mesmo tempo. Eu acho que aí ele atingiu uma maturidade. Bom, o resultado agora todo mundo já conhece. Depois de 30 anos de trabalho nas artes plásticas, o fato de fechar as portas foi para nós uma dor bastante grande. Mas estávamos praticamente com 80 anos de idade também. Não tínhamos a mesma força. E eu queria, de alguma forma, não quis aceitar a derrota. Então, quase que por acaso, encontrei em uma galeria na Suíça, uma galeria que tinha joias. Eu fui a visitá-lo simplesmente por curiosidade. Me receberam lá uma senhora, que era a dona da galeria, em Lausanne. E ela me mostrou, foi me mostrando, e eu achei super interessante. Aí comecei a visitar outras galerias que na Europa tem, especialmente na Holanda, na Alemanha. Não é como artes plásticas na Inglaterra tem pouco interesse. Estados Unidos está começando, tem na Austrália, tem no Japão, tem... e então, me meti na cabeça sermos os primeiros em abrir, em que a Galeria Thomas Kohn entrasse em joias feitas por artistas. O que significou um ano, pelo menos, de estudo via Google de tudo quanto era artista que estivesse fazendo joalheria contemporânea, que é como se chama hoje, e visitar estúdios, igual que nas artes plásticas, e minha intenção era de que a joalheria contemporânea fizesse parte, como grafite, como fotografia, como história de quadrinhos, como qualquer coisa que apareça no futuro, que é uma das coisas que está se procurando hoje, ver novas fronteiras, abrir essa nova fronteira.